Meu nome é Newton Bife, né? Bem sugestivo para estar trabalhando com gado de corte. O Bife é sobrenome e eu tive que trabalhar com isso, né? Com leite não ia dar muito certo, né? Então, assim, eu sou assessor técnico, né, de bovino de corte da Vacinar, nutrição animal. E eu estava mais cedo, a gente estava conversando ali no quiosque. Fez, né? 10 anos que a gente está dando assessoria aqui pro... Só molhar o bico aqui um pouquinho. Então, como eu estava comentando com vocês, vai fazer 10 anos, fez 10 anos, né? Que a gente está com a parceria aqui na Fazenda São Bento. Então, é um prazer muito grande agradecer os organizadores, o evento, né? Muita gente aqui presente. E a Vacinar é uma empresa de nutrição animal com mais de 40 anos no mercado. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho pontos críticos que afetam, né, a lucratividade do confinamento. Aqui eu coloquei alguns pontos que eu acho muito importante para a gente observar no confinamento, que seria, né, a dieta. Até o colega parceiro falou aí sobre adaptação, a gente vai falar um pouquinho, falar sobre manejo de coxo, escolha de fezes, água, tudo aquilo que interfere no desempenho e na lucratividade do confinamento. Quando a gente inicia um trabalho no confinamento, é claro que é levantado todos os insumos, a importância, né, de estar levando os preços de insumos, para a gente dar uma olhada na dieta e ver os pontos importantes da dieta. Então, quando a gente pega aí sobre o volumoso, né, no caso, aqui seria uma silagem, a gente tem que fazer a matéria seca dela, olhar a granulometria, então, ver se realmente está com a fibra efetiva, né, que vai trazer uma saúde ruminal para esses animais, e fazer uma análise bromatológica. Porque com essa análise, a gente vai poder fazer uma dieta, né, que vai dar um maior desempenho e, consequentemente, um custo de arroba mais rentável. Então, assim, no primeiro momento, a gente, não sei se vocês conhecem Penistate, né, uma peneira que faz essa granulometria da silagem, onde a gente faz uma conta e vê realmente se a silagem que está sendo produzida, ela tem efetividade, ou seja, ela traz um ambiente ruminal satisfatório para ter um desempenho dentro do que a gente espera. Então a gente bate a peneira nessa silagem e vê o tamanho das partículas e faz essa conta. A análise bromatológica nos ajuda muito em relação a níveis energéticos, níveis de proteína que está essa silagem. Em relação a outro ingrediente, como eu falei para vocês, no início do confinamento a gente faz o levantamento dos ingredientes e vê o custo-benefício, né? Qual o ingrediente que vai entrar nessa dieta para ter um custo de arroba mais barato, porque no final das contas a gente vende arroba, né? Então, alguns pontos que a gente tem que olhar e ficar monitorando, avaliando, também a granulometria, por exemplo, no caso do milho, tá? Quando a gente fala em granulometria, vou dar um exemplo aqui da fazenda, a gente tinha um moinho e estava trabalhando muito com sorgo. E o sorgo, nós sabemos que ele tem uma proteção, né, uma proteção proteica muito grande. Então a gente tem que ter uma granulometria menor que do milho. E a gente via que a gente estava perdendo muito nas fezes, né, amido fecal. Então a gente, junto com os proprietários aqui, procuramos um moinho que seja mais eficiente. Por que a gente viu isso? Por causa disso. Chegamos aqui na fazenda, batemos uma peneira e verificamos que realmente o nível de granulometria desse sorgo estava muito alto. A gente tinha que quebrar ele mais para ele ser aproveitado. E no caso do milho, como que se trabalha? Isso aqui, por exemplo, a gente bate a peneira, quando você pega um milho, fala assim, não, vou fazer um milho fubá que vai aproveitar mais. Dependendo da dieta, do nível de concentrado que você trabalha, você tem que ter esse milho em torno ali, ó, de 2 a 3,25. E muitas das fazendas que a gente vai, na verdade, faz muito fubá. Ou faz milho ainda quebrado um pouco mais grosso. Então depende da dieta. Então esse é um ponto muito importante para a gente monitorar e avaliar. Aqui só para vocês terem uma ideia, onde está ali a coluna vermelha e azul ali, né? A vermelha seria o ideal e a azul é uma amostra. Isso aqui é uma fazenda, tá? Hipotética, uma fazenda que a gente dá consultoria também. E você pega ali, ó, quando você pega essa fazenda, está com 18% somente no ideal.
e o ideal seria que ela tivesse 40%. Então, essas avaliações que eu falo para vocês têm que ser feitas uma rotina da fazenda, para que a gente possa ir avaliando a dieta conforme vai passando o período. Porque, às vezes, é um martelo que quebra, é um furo, né, naquela peneira, é um grão que chega mais úmido, então vai estar embuchando, aí o funcionário vai lá, troca a peneira e não fala com o gestor da fazenda. Aqui, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala... A luzinha não liga, não? Não está ligando, não. Ah, tá. Então, assim, o efeito do tamanho de partícula, igual eu comentei com vocês, se a gente pegar um animal em acidose, ele fica em torno de... Vou até mostrar uma figura anterior para vocês. Deixa eu ver aqui. Igual eu estava comentando com vocês, um animal em acidose, normalmente ele fica com pH ruminal ácido abaixo de 5,8, ou seja, durante 12 horas. Quando nós trabalhamos, aqui ó, quando a gente trabalha com, aqui ó, acidose pH abaixo de 5,8 por 12 horas. Quando a gente trabalha com grão fino, vocês podem olhar, ó, aonde está ali no gráfico, o fino, ele fica no período maior de 5,8 para baixo. Então o risco de acidose é muito grande. Então se a gente não monitorar como que está... Vocês imaginam um animal hoje comendo 8, 9 quilos de milho, fubá. Então provavelmente o risco de acidose, se a gente não controlar aquela fibra efetiva que eu falei para vocês no início, você pode ter um risco de acidose ou uma acidose subclínica e diminuir o desempenho do gado. Eu tenho certeza aqui, a gente tem vários confinadores, eu quero saber se eu fazer uma pergunta para cada um de vocês, se algum técnico foi e bateu a peneira, e toda vez que vai na fazenda, faz a avaliação do nível de fibra efetiva da dieta, não só da silagem, como da dieta total. Então isso é algo muito importante para a gente ir avaliando. A gente teve uma ajuda muito grande da tecnologia, como o Roberto falou, acho que a tecnologia veio para nos auxiliar, para nos ajudar muito no processo de desempenho. A gente não deve nada a nutricionista fora do país em relação à tecnologia, vocês podem ter certeza. Pelo contrário, a gente quebra a cabeça para trabalhar com subprodutos, né, na fazenda. Lá nos Estados Unidos é receitinha mais ou menos de bolo, né, sempre tem praticamente os mesmos insumos. Só que, quando eu falo para você tecnologia, a automotriz, por exemplo, é algo que nos ajudou muito. Hoje você colhe aí 20 hectares, 15, 20 hectares, muito rápido. Então você chega para o operador e fala, eu quero 2 centímetros de tamanho, né, na minha fibra efetiva, né, ou seja, silagem, e eu quero que você aperte o cracker. E quando você vai fazer a avaliação da matéria seca desse produto e bater a peneira, você já tem um padrão maior do que antigamente com as maquininhas. Por que eu falo a maquininha? A maquininha, normalmente você corta uma partícula menor para atingir o grão. E aquilo para nós, né, no confinamento, não é interessante. Né? Como o colega anterior falou sobre a dieta total, hoje, por exemplo, a vacinar, nós temos também a tecnologia da dieta total. Né? Nós temos um núcleo e a gente trabalha com ela. Da onde que vem a fibra da dieta total? Vem lá do caroço. O caroço não tem fibra, a torta tem fibra. Animal ruminante sempre vai ser ruminante, nunca vai deixar. Ele pode diminuir a ruminação ou aumentar conforme a quantidade de fibra. Tá? Mas assim, é uma tecnologia que está amplamente aí, a gente sabe como que é feito o trabalho dela, mas a gente tem que ter uma fibra mínima. Então a gente tem que acompanhar isso dentro do confinamento. Ok? Quando eu pego a parte de adaptação, foi bem mencionada também anteriormente, é um ponto extremamente crítico no confinamento que pode diminuir desempenho, e que eu falei para vocês, o problema não é diminuir só o desempenho está ligado à rentabilidade do negócio. Então a adaptação é muito importante e muita gente negligencia isso no confinamento. Tá? Então aqui eu pus a analogia de uma criança no primeiro dia de escola dela. Você leva a criança na escola, na hora que você solta ela está chegando num lugar onde o alimento vai ser diferente. O dominante mais não é ela dentro de casa, né? Ela vai chegar lá, vai ter um dominante que vai brincar com ela, né? Porque hoje crianças dominam em casa, não adianta pai falar nem mãe, né? E a parte também ambiental, é um ambiente totalmente diferente. O boi é a mesma coisa. Toda vez que você fecha uma boiada, é o que a gente fala, tem algumas fazendas que já partem a boiada do pasto, para chegar a boiada pronta e ir para o confinamento. O desempenho desse gado é muito diferente de uma boiada que você vai juntar e apartar lá na hora ali para depois levar no confinamento. Eles vão ter que descobrir quem que é o dominante, quem vai ser o dominado. Então, assim, tem o estresse da apartação, tem o estresse da medicação. Então, é um momento muito estressante para o animal. Então, a gente tem que fazer essa adaptação de uma forma
como foi até mencionado anteriormente, gradativo. Quando a gente pega um animal desse, vindo da fazenda, um exemplo aqui da fazenda. A fazenda trabalha seca e águas com proteico energético. Então o animal vem das águas de proteico energético e entra no confinamento. É diferente? Com certeza. Uma adaptação do animal desse, um pasto verde, comendo proteico energético, se jogar ele no confinamento, o desempenho dele vai ser melhor. Isso é fato, né? Então, essa fazenda eu trabalho com um protocolo de adaptação diferente de uma fazenda, por exemplo, igual essa. Uma fazenda que veio de palhada, né? Significa o quê? Esse animal já teve acesso a grão. Então esse animal já está mais adaptado a amido. Pode ser que esse animal, ou eu queria adaptar rápido o meu animal, porque eu quero já começar a ter eficiência. Um tipo de animal desse, às vezes, eu já posso fazer uma adaptação dele diferente daquele anterior. Agora, você pega um animal desse, que vem numa pastagem seca, praticamente não está consumindo forragem. Você vai pôr no confinamento, na adaptação, um silo de milho com 30% de amido, ou seja, 25% de milho, mais a dieta, às vezes um animal desse a gente tem que deixar ele uns 3 dias só na silagem. Porque se você colocar ele numa dieta que já vai ter 3, 4 quilos de concentrado, provavelmente pode ser que esse animal vai ter muito refluxo de coxo. Então cada caso é um caso. Eu particularmente, assim, comentei com vocês que eu estou 10 anos aqui na fazenda, graças a Deus a gente vem trabalhando, tivemos altos e baixos, como qualquer relacionamento, né? Porque a pecuária é assim, a gente vem comentando que a gente viu um momento muito complicado, muito difícil, mas a gente já teve momentos muito bons também, né? Dentro da pecuária, principalmente do que a gente está conversando hoje de confinamento. E eu estou 10 anos a vacinar, só que eu venho de um confinamento, vamos falar, um dos maiores do mundo, fiquei 4 anos lá, que é do grupo JBS, e a gente veio de lá para cá avaliando sempre esse processo, né, de ganhos e percas. Mas todas as vezes a gente vê que esses pontos críticos nos confinamentos, eu falo isso hoje porque eu atendo inúmeros confinamentos, e tem variação grande de tecnologia e de pessoas. Tecnologia, sem pessoa gabaritada ou treinada, não é nada. Se você pegar hoje uma máquina dessa e você não treinar um operador, vai ser só uma máquina que tem tecnologia sem funcionalidade nenhuma. Então no confinamento é a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês que com a adaptação dessa, se você não tiver uma pessoa treinada, com bom senso, né, que tem um olhar mais clínico, você realmente vai estar perdendo produtividade, desempenho, e isso vai interferir no resultado final. Da porteira para dentro a gente é muito eficiente e tentamos ser mais ainda. O mercado para fora, infelizmente, a gente não tem muito domínio ainda, né? Apesar de a gente ter umas ferramentas de negociação que podem nos ajudar nisso. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando de adaptação para vocês. Se vocês têm animais na fazenda, vocês se preocupam muito menos. Hoje a gente tem confinamento que aproveita a compra. Aqui é uma tabela só para vocês entenderem. Ali está a quantidade de horas de viagem do animal, tá? Da carreta de 1 a 2 horas e 8 horas, e assim vai. No meio está quanto que esse animal perde em porcentagem de peso vivo, tá? E ali os dias que ele necessita para recuperar o peso que ele perdeu. Se você pegar um animal, eu trabalhei no Mato Grosso, no confinamento, do lado da lavoura, assim, não tinha um boi ali perto, era só a lavoura, no confinamento que eu ficava. Eu recebia boi de 500 a 600 quilômetros. Eu vou falar para vocês, eu aprendi muito, mas foi muito custoso. Porque você receber um animal de 500, 600 quilômetros, você bater ele no curral, fazer protocolo, depois jogar ele no coxo, eu apanhei. Eu sei que tem alguns nutricionistas aqui. Como você vai pegar um animal desse, a dieta de adaptação já é com 3 kg de concentrado praticamente, 4 kg. Você vai pegar um animal desse e colocar numa dieta dessa. As silagens de pivô hoje, a gente tem 30% de amido, 32%, 35% de amido, ou seja, 25% dele é grão úmido. Mesmo assim, esse animal vai sentir. Então é um animal diferente, a gente tem que pensar nisso também para a gente ter um desempenho. Porque eu falo, no confinamento, eu tive uma rejeição de coxo muito grande, mas que tipo de animal que veio? Fêmea, magra, né? Eu já tive casos assim, de cliente meu falando, nossa, eu fiz uma compra muito boa. Eu comprei lá 100 vaca branca, barata demais, vou pôr no confinamento. Falei, toma cuidado. Nunca tinha visto gente na vida colocando no confinamento. O que aconteceu? A maioria do gado rejeitou o coxo. Nós temos que levar para o pasto e ir devagarzinho, manuseando elas. Porque rejeita coxo e se deixar morre, né? Vocês conhecem, vocês sabem disso.
Então, assim, o protocolo de adaptação, o principal objetivo é a gente evitar distúrbio metabólico e fazer com que esse animal aumente o consumo o mais rápido possível, para que a gente saia daquele valor de mantência e esse animal já comece a ganhar peso. Quanto mais rápido ele conseguir consumir, mais rápido a gente tem um desempenho. O mais usual hoje de adaptação é a escada. Tem a adaptação de restrição, mas na dieta convencional de restrição a gente não sugere, porque é uma adaptação que o animal, você vai restringir o consumo, então o dominante come mais, o dominado come menos, você tem que ter espaço de coxo. Então, assim, o que a gente aconselha, que a gente sugere e utiliza nos clientes é de escada. O que é de escada? Nada mais é você iniciar com alto volumoso e retirando volumoso e entrando concentrado, né, de forma gradativa. Ou seja, se tinha um animal que tinha um ambiente onde ele comia só forragem, só pasto, e você vai colocar ele no confinamento. Então você tem que mudar a microbiota desse animal, né, no rumen dele. Então ele tinha lá micro-organismos que degradavam a parte de fibra, e agora ele começa a ter amido, né, no sistema, né, no geral. Então ele precisa trocar esse micro-organismo. Leva um tempo para adaptar esse rumen. Aqui é um exemplo, só para vocês verem uma dieta, por exemplo, de adaptação, uma intermediária, que seria crescimento, e uma terminação. Então, são 4 tratos, onde a gente inicia a transição no 8º dia, começa a tirar um trato de adaptação e colocar um de crescimento. E assim vai sucessivamente durante os 4 dias. Passou isso, e a parte para a dieta intermediária. Chegou no 30º dia, começa também a fazer essa transição para a dieta de terminação. Retira um trato e coloca outro até ficar só na terminação. Isso aqui é um protocolo, tá, específico. Cada fazenda a gente estuda, vê idade de animal, vê peso do animal, para a gente poder fazer melhor operacional da fazenda. Tem fazenda que não dá conta de fazer 3 dietas. Então, vamos fazer 2, mas vamos fazer uma transição entre uma e outra mais devagar um pouco, para que os animais se adaptem. Aqui é só um exemplo para vocês verem, porque tem muito pecuarista que fala assim, não, vamos fazer rápido essa transição. Vou mostrar para vocês o que acontece. Aqui é só um exemplo, né, de rápida e gradual, que é a tradicional, que é a que a gente sugere para ser feita. A rápida pegou 65% concentrado durante 4 dias, depois alterou já para 90% de concentrado no dia 5. E a gradual foi retirando, né, aumentando o concentrado gradativamente. E aí avaliou o pH ruminal. O que o pH ruminal nos traz? Um número que vai estar falando se o animal está com acidose ou não. Só para você ver, ó. No gráfico aqui, o pontilhado sem o quadrado preenchido, ele é a rápida, né? E o quadrado preenchido é o lento, né? O gradativo. Você vê que a rápida ficou em acidose, ó, desde o horário 6 que o animal consumiu, ficou mais de 12 horas, ou seja, esse animal ficou com acidose. Então, o animal que está com acidose, ele consome menos, ele deixa de consumir e não faz ao invés de começar a consumir rápido o alimento, ele demora mais do que o gradativo. Então, assim, aqui a gente vê que tem que ser feita uma adaptação gradativa em escala. Agora a gente vai entrar em manejo de coxo, que também é um ponto muito crítico dentro do confinamento, porque isso interfere no que o boi vai estar comendo ou não. Eu já falo para vocês, os 30 primeiros dias do animal no confinamento, os 30, 40 primeiros dias, é essencial. Eu vou fazer uma analogia com vocês só para vocês entenderem. Se você tiver na fazenda um tratador e ele restringir o consumo desses animais 15, 20 dias, você chegar lá, você vai ver que esses animais sofreram como se fosse uma dieta de restrição. Você depois não consegue puxar o consumo desses animais. Então, assim, tem que ficar muito de olho, porque os 30, 40 primeiros dias é onde o animal ganha mais peso. Peso vivo realmente, ele ganha muito mais peso vivo nesses primeiros dias. É o compensatório? É um pouco do compensatório mesmo, mas ele dá pico de consumo, então você tem que aproveitar isso. Se você não aproveitar isso, a gente até fala, você perdeu o lote, você perdeu o animal. Já aconteceu comigo, quando eu fazia leitura no curso lá no Mato Grosso, no começo, de eu ter 2 lotes da mesma fazenda, um do lado do outro, né, de cliente, que lá era boitel, e um animal desempenhar diferente do outro, não consumir. Por quê? Provavelmente foi um erro meu na leitura de coxo e eu não me atentei a isso. Mas a gente tem tratador também, eu pego muita gente aí que gosta de restringir, ou seja, para depois ele limpar coxo. Então o coxo amanheceu limpo, ele fala, vou deixar. Porque ele não vai limpar, né? Não vai fazer leitura para sobrar.
e fica dessa forma. É a mesma coisa uma pessoa, até comentei com algumas pessoas já, é a mesma coisa uma pessoa fazer dieta. Eu ia no self-service, comia lá 700 gramas. Sempre vou no self-service como 700 gramas. Entrou numa dieta. Se você retornar lá depois de um mês de dieta, você não dá conta mais de comer aquelas 700 gramas. Você demora para voltar a comer aquilo. Então, o animal é a mesma coisa. Então, assim, tomar muito cuidado nesses 30, 40 primeiros dias. E o manejo de coxo está muito ligado a isso. Ou seja, você vai estar indo no manejo de coxo, vai criar um protocolo para estar aumentando conforme a dieta desses animais. Quando a gente pega aqui o manejo de coxo, como que eu estabeleço um padrão? Isso aqui é para uma palestra, para um treinamento. Por quê? Aqui está uma tabela de nota. Vocês podem ver lá que tem a nota 1, está 0, meio, 2,5%, 0 mais 5, menos 1 mais 10. Para baixo está tudo com menos, menos 2,5, menos 5, menos 10. O que significa isso aqui? Isso aqui é uma nota que a pessoa responsável pela leitura de coxo vai estar fazendo antes do primeiro trato. Então esse é um padrão. Você vai criar um padrão onde você vai no primeiro trato. Mas que dieta que os animais estão? É adaptação, é crescimento, está na transição de uma dieta para outra. Mas o padrão é esse, ou seja, ele vai dar nota para aumentar ou diminuir. O que a gente trabalha nos confinamentos? Com uma sobrinha. Confinamentos profissionais, coxo limpo. Por que o profissional é coxo limpo? Porque você tem uma pessoa ali que foi muito treinada e consegue fazer uma visualização, ele controla a matéria seca da dieta. Então, assim, tem horário rígido, naquele dia trata sempre. Então, confinamento realmente que a gente fala profissional, que você consegue trabalhar coxo limpo e tendo a certeza que o animal consumiu o potencial dele. No geral, nas fazendas, por que uma sobrinha? Para a gente também ter certeza absoluta que o animal comeu o potencial dele. O que ele pediu, o que ele tinha potencial para consumir, seja um Angus, um Anelorado, um Nelore, ele vai estar consumindo. Então a gente tem certeza absoluta. E através dessa tabela, ou uma tabela que é criada, por exemplo, eu vou em confinamento, o cara fala para mim assim, mas 1 é 0? Não, 0 não é 0? Eu falo, então tá, 0 é 0. Então 0 vai ser a nota para a gente manter esse 0. E eu faço umas notas para ele, mas dentro disso aqui, para aumentar ou diminuir, tá? Mas essa leitura de coxo é um treinamento. A gente tem que sentar com o tratador ou quem vai ser responsável e fazer todo esse treinamento. Então, no protocolo, por exemplo, tem dietas de terminação, que você está fazendo a transição, você não pode dar nota, porque você já aumentou muito. Então, você tem que ter o bom senso e falar, aumentei ontem uma dieta totalmente energética. Hoje eu não vou aumentar ela. Então, é um treinamento, a gente faz isso nos confinamentos que nós assessoramos. E é bacana, viu? Quem faz bica corrida, por incrível que pareça, e eu sei porque é operacional, não, é difícil de implementar, mas quem implementa não para não. Quem faz bica corrida, o dia que entrar em leitura de coxo, fala assim, isso aqui é vida. Por quê? Você sabe, vou passar para vocês aqui, estava lá para frente, você sabe o que você vai colocar no dia no gado. Então, por exemplo, tratador final de semana, fala assim, não, repete o do dia anterior. Lá está colocado 500 kg no curral 1, 600 no curral 2. Então você cria uma rotina com valores específicos. Bica corrida como que é? Olhou, joga mais ou menos o que o gado estava comendo, né? Não sobrou muito aqui, eu tiro. Eu vou mostrar para vocês a inconsistência do consumo desses animais. O consumo fica assim, oscilando. Consumo oscilando, o que acontece? O animal, ele come, dá uma acidose subclínica, deixa 3 dias de comer muito, aí dá vontade de comer de novo. Aí você vai e dá para ele o que ele quer. Come de novo, faz, oscila, consumo. Oscilação de consumo é oscilação de desempenho. Ou seja, esse animal não vai dar o desempenho que a gente espera. Aqui, o manejo de coxo, além de ter a nota, né, e você avaliar a sobra do dia anterior, de manhã, a gente avalia também muito os animais. Se ele está com voracidade, ou está aqui, no caso desse gado, o gado está tranquilo, não tem nada de comida no coxo, vai vir o leitor de coxo, vai olhar e vai falar assim, não, esse animal está muito tranquilo, não está vindo ninguém para o coxo, o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai manter a do dia anterior. E quando o vagão vier, o que a gente quer? A gente quer que 50%, 60% dos animais estejam deitados, né, 15%, 20% esperando no coxo e os outros levantando calmamente. É isso que a gente quer. Quando você chegar no coxo e está desse jeito, ou você errou na leitura anterior, ou a gente está no início da adaptação. Isso é muito importante avaliar isso. Aqui eu vou aumentar muito. Não, provavelmente você tem o máximo de nota para adaptação, que é 15%. Aí a pessoa me liga e fala assim, o gato está com fome, eu vou aumentar mais. Falando, calma, se você aumentar mais, vai sobrar. Aí ele aumenta 1 dia, 2 dias, sem falar nada. Chega no 3º dia, o coxo está cheio. Aí liga pra gente e fala assim, você tinha razão, eu aumentei. É claro, gente, o animal tem um metabolismo
que a gente tem que ir adaptando ele. Não adianta você querer aumentar 30% do que ele pediu. O animal é burro, se ele fosse inteligente estaria, né, até fora do confinamento. Então, assim, ele faz esse acordo. Aí ele sente, tem acidose que ele faz, deixa sobrar. Aqui, ó, esses animais. Olha o curral de lá, não sei se vocês estão olhando no canto, lá está o vagão. Isso aqui também é do confinamento comercial, conhecido também. Olha os animais aqui, como que está, todos aqui. Olha o lote de lá, significa, é a mesma dieta, que o vagão jogou aqui está jogando lá. Porque os animais estão muito mais tranquilos. Então, assim, eu estou indo aqui, eu fiz a nota, mas eu vi que esses animais estão muito vorazes, eu posso até mudar minha nota após o vagão. Então, essa observação ela é muito importante, a gente não pode perder o consumo dos animais. Tá? Quando eu pego aqui, ó, isso aqui o que é? Ali é o consumo de matéria seca e as coluninhas embaixo é o consumo de porcentagem de peso vivo. Eu pego isso aqui, isso é uma consistência de manejo. O que é consistência de manejo? Foi dado aumentos bons, de acordo com o preconizado. Aí você vê, ó, o animal comeu, aumentou o consumo, depois manteve. Aí você manteve. Olha o que acontece quando é mais ou menos uma pessoa que chega e faz um manejo inconsistente. Olha isso para vocês verem. Isso aqui é confinamento, tá? São dados de confinamento mesmo. Eu não fiz esses dados, não. Olha lá, ó. Ele foi e deu, falou, nossa, o gado está com fome. Aí o gado deu comida pro gado. Aí eles comeram. Aí chegou no outro dia, comeu. No outro eles deixaram. Ó, pode contar os dias lá. 3, 4 dias, come. Aí ali ele assusta, né? Aí quem que assusta, que eu falo para vocês, é o leitor de coxo, né? O funcionário, o gerente. Aí ele mantém, depois ele aumenta. Olha a inconsistência. E isso interfere no desempenho. O que eu estava falando para vocês, aqui, por exemplo, nós trabalhamos desde 2003 com uma planilha e um acompanhamento no consumo. Como que é essa planilha? É uma planilha de campo. Ele sai para tratar, vocês estão olhando ali, aí tem a nota, qual que é a dieta, e o preconizado para o trato 1, 2, 3 e 4. Então ali ele já sai com a caneta azul, ó, ele coloca o que foi a leitura de coxo, quanto que tem que jogar em cada curral. Já sai pré-definido de manhã o que ele tem que jogar em cada curral. Ele não faz alteração nenhuma durante o dia. Tá? E depois disso a gente pega e joga numa planilha aí que a gente faz a gestão desses números. O que é a gestão desses números? Tá bom, aquele curral comeu, qual dieta, quantos animais tem lá, qual que é o peso deles. Então quando você pega aqui, ó, o animal entrou dia 21/4, 70 animais, a dieta é a 1. A 1 aqui é a adaptação. Depois fez a transição, a dieta 2 dias de transição, dieta 3, 4, 5, e depois fica na terminação. Toda vez que eu mudo a dieta, eu mudo a dieta ali. O que isso me traz? Se hoje vocês perguntarem quanto que é diária aqui, eu sei responder. Se vocês me perguntar o que come o curral 1, eu sei. E assim porque a gente começa a monitorar valores. Aqui, por exemplo, nesse curral, o curral estava consumindo, né, no começo lá 1,7, 1,8, 2,1, a diária dele R$12 com operacional. Todo dia, médio, né, lá em cima dá um médio. Então todo dia eu sei como que está a diária desses animais, eu sei se o tratador errou em leitura, porque tem a variação, então se quem envia para mim eu sei o que eu estou fazendo, ou se a gente tem que ajustar a dieta, não está comendo gado, será que a gente tem que ajustar, tem algum problema, não tem? Isso é monitoramento, né? É igual o Roberto falou, é tecnologia que ajuda a gente a ter tomada de decisão. Então, para você ver isso aqui também do confinamento, você vê, começou com o start, depois foi, e o gado manteve o consumo. Começou a chegar na hora de abate, você vê que o gado começa a diminuir o consumo e começa a ficar, já está pronto para o abate, né? Diminui o consumo mesmo, normal, em torno de 90 a 100 dias, aí já começa a diminuir o consumo. E observar as fezes. As fezes é uma leitura que a gente faz e ela entrega para a gente como que está o ambiente ruminal desse animal. Fala para nós se realmente está tendo uma absorção, um aproveitamento daquilo que você está fornecendo para os animais. Aqui é só uma tabelinha para vocês entenderem, assim, o animal viajado, o primeiro dia, como que chega. Você pega 4 dias já no confinamento, já começa a ficar um pouquinho mais dura. 8 dias, já começa a ficar mais pastosa. 15 dias, ainda sai um pouco de milho na dieta. E aqui é o que a gente preconiza dentro do confinamento, né? Uma fezes pastosa, com consumo bom, porque a gente tem certeza que esse animal não está com acidose. Aí a gente vai para alguns momentos do confinamento que pode ser que tenha umas fezes igual essa. O que isso está me falando? Está com BO, está com algum problema. Provavelmente na fibra, né? Ou no misturador.
Se for animais, por exemplo, eu vou no confinamento, eu vejo fezes pastosas, mas vejo algumas dessas fezes. Provavelmente pode ser a mistura. Então eu tenho que avaliar a mistura, se a mistura está homogênea, devagar ou não. Ver se a fibra está com o tamanho ideal ou não. Aqui está com muco, ó. Então esse aqui é um animal que está com acidose. Né? Isso aqui vai diminuir consumo e desempenho. Isso aqui já é uma acidose, ó, por exemplo. Quando a gente fala do grão, o milho fubá, provavelmente aqui, o que acontece? É uma acidose já intestinal. O milho passou para o intestino e foi fermentar lá. Aí descama a parede do intestino, né? Sai sangue. Então sai lá do rumo e foi para o intestino. E acontece isso. Isso aqui já é um caso mais grave, mas nessa experiência que a gente tem de confinamento, a gente já viu isso também acontecer. Tá? Então milho muito fubá ou o grão reidratado, a condição sem muita fibra, né? Ou errou no manejo, não colocou o núcleo, enfim, pode ser que aconteça. Aqui está algo que está sendo muito falado agora, em pesquisa, estão fazendo análises, né? E a gente já vem falando muito isso e todo mundo sabe, já tem um monte de trabalho mostrando em relação à água, né? A água nossa aqui, de uma água muito boa de consumo com a água ruim, você tem desempenhos diferentes de 100, 150, 200 gramas de ganho de peso. Animal que não bebe água limpa não ganha peso, não consome matéria seca. Isso é verdade. Fica você de manhãzinha, você acorda, não vou tomar água. Chega às 11 horas, meio-dia, se você almoça direito, você não come direito. O boi é a mesma coisa. Ah, não, mas eu tenho água em quantidade. Mas você tem qualidade? O animal vai lá, bebe só para matar a sede ou ele bebe realmente com prazer, né? A dieta é mesmo. Eu observo muito, sou muito observador e tem muito a ver com a dieta e com a água. Eu vou em confinamento, quando eu vejo o boi comendo a comida com vontade, com aquela boca boa, você fala assim, essa dieta tá boa. Quando eu vejo o boi lambendo dieta, você fala, o negócio não é muito bom. A água é a mesma coisa. Vocês querem ver um negócio de água? De limpeza, tá? Não de qualidade, de limpeza. Você vai no confinamento, você vê o cara lavando a água, que os boi tá tudo em volta. Aí você pergunta se faltou água. Não, que estava cheio de água. Tinha muita água. Mas por que os boi estão lá em volta? Eles estão esperando a água limpa. Entendeu? E tem confinamento que ele lava o bebedouro a cada 2 dias, você vai lá, o cara tá lavando o bebedouro, eles não tá nem aí. Às vezes tem um boi lá, né, querendo brincar, né, aquela coisa que ele ficou ocioso demais, né? Aí vai lá. Mas se você chegar no confinamento, o cara estiver lavando o bebedouro, tiver tudo em volta dele, você pode ter certeza que aquele bebedouro estava muito sujo. Porque o boi está esperando a água limpa. Então a gente fica atento a bebedouro, porque eu vou falar para vocês, é um desempenho assim, vamos falar de 10, 15, 20% do desempenho dos animais, se não tiver uma água de qualidade, ele interfere mesmo. E até podendo interferir mais dependendo do que acontecer, né, com essa água. Olha esse bebedouro para você ver. Olha o tanto de grão lá embaixo, já crescendo no lodo. Isso aqui é um trabalho também mostrando, olha lá. A gente tem a coluna em branco, é o consumo de água, e a em verde, né, o gráfico em verde é o consumo de alimento. Toda vez que eu baixo a qualidade da água, olha como que eu baixo o consumo de matéria seca. Então, foi feito um outro trabalho que mostrou a água de poço em bebedouro é um desempenho, a água de lagoa em bebedouro é outro desempenho, direto, por exemplo, na lagoa, estou falando de sapasto, né? Direto na lagoa é outro desempenho. Toda vez que eu melhoro a qualidade da água, eu tenho um maior desempenho. Então é da gente pensar, porque está na nossa mão, né? O pessoal fala assim, se eu tivesse igual lá nos Estados Unidos, Bolívia, que pode usar, vamos falar, hormônio, a gente produzia muito mais. Mas a gente não faz nem a lição de casa, né? A gente não limpa nem os bebedouros. Então, assim, só disso aqui a gente ganha o que eles ganham por hormônio, né? 150, 200 gramas. Então a gente tem que ficar atento. Qual que é a sugestão nossa? Que lave a cada 2 vezes, pelo menos, aí por semana, no mínimo. Se puder lavar dia sim, dia não, seria muito bom. Então aí já vai de estrutura de coxo também, né? Então você tem que ter um coxo que dá essa estrutura para você lavar nessa proporção que eu falei para vocês. Fazendo um fechamento aqui, quando eu falo desses pontos críticos que a gente tem que avaliar e monitorar durante o confinamento é um tiro curto, gente, é 90 a 100 dias e está na nossa mão. Se você perder algum momento desse, o seu desempenho lá na frente, ou seja, pensa comigo, o que a gente vende? A gente vende a roupa produzida. Eu tenho certeza que se eu chegar para cada um de vocês, vocês vão me falar quanto que é o custo da roupa produzida de vocês. Porque o agricultor sabe, a gente está conversando ali embaixo agora, qual que é o custo da saca de soja? O que está custando hoje, o que não está, sabe tudo. Eu espero que o pecuarista também tenha que saber isso, porque o que a gente vende é arroba. Então a gente tem que chegar no número disso. Como que a gente chega com esse número? A única forma da gente chegar nesses números é você monitorar e anotar tudo, não tem como.
Ah não, no final antigamente era assim, fechei 1000 bois, no final vendi tudo, o que eu gastei com insumo, com mão de obra, me sobrou tanto. Mas qual o curral que te deixou lucro? Qual o curral que te tomou? Foi o anelorado, foi o cruzado? Não, comprei boiada barata demais, isso aqui tem jeito de perder dinheiro. Quando você coloca nos números, às vezes aquele boi caro que você pagou é o que te deixou lucro, e o boi barato que você comprou te deu prejuízo. Só que aí você põe todo mundo um papel de pão lá e fala assim, não, eu gastei tanto, vendi por tanto, me sobrou R$100 por boi. Será que isso é bonito? Eu falo isso para vocês que eu faço muito fechamento de confinamento e mudo muita tomada de decisão. Por quê? Na hora que ele olha o número lá, eu faço, puta que pariu. Desculpa a palavra. Esses bois aqui, olha para você ver a eficiência deles, o custo da roupa deles foi X. E esse outro que eu achei que foi barato, foi caro. Se você só tem tomado decisão, você pode medir. Então, pensa nisso, gente. Vamos começar a medir, porque a gente está no momento... a arroba tá complicada, tá cara, tá barata demais. Eu concordo com vocês pelos custos que a gente tem hoje. A conta não fecha bonito. Mas se você tiver os números, você começa a ter que tomar decisão. Será que eu vou voltar para o mercado? Eu vou comprar aquele animal mais barato? Não estou falando para você deixar de comprar um animal barato, um anelorado. Eu tenho números de anelorado muito bom. Mas vocês já perceberam que antigamente todo mundo ia nos leilão comprava de tudo, né? Hoje o pessoal está um pouquinho mais medindo o que compra, o que não compra. Será que eu vou comprar um Nelore? Será que eu vou comprar um Nelorado bom? O gado ruim tem seu preço também. Mas aí tem que ter seu preço dentro da fazenda, no que desempenha. Vocês têm que ter esses números, na recria e principalmente no confinamento. Então, quando eu falei dos pontos críticos, todos eles, é que a gente vê que cada um deles, em algum momento, interferiu no desempenho do gado. Então, você chega hoje no confinamento, sabe qual que é o meu checklist? É todos esses pontos que eu falei para vocês. Eu rodo confinamento, eu já sei. Eu estou olhando fezes, eu estou olhando bebedor, eu estou olhando o comportamento dos animais, eu estou olhando o animal em si, olhando o score dele, e principalmente eu quero ver o consumo. Tem confinamento que eu vou, o consumo é altíssimo, mas com 30, 40 dias eu falo, pode ficar calmo, pode ficar tranquilo que o animal está desempenhando. Ah não, chega no outro, está muito baixo. Então a gente tem que correr do que aconteceu de errado. Por causa disso, eu tenho esses números aqui, por exemplo. Isso aqui é números aqui da fazenda, tá? Zootécnicos. O financeiro fica dentro da fazenda, mas isso aqui é zootécnico. Do ano passado. Eu acho muito complicado você chegar na casa de alguém e fazer comparativo com a sua casa, porque você não sabe o que naquela casa viveu. A casa do fulano tá bagunçada. Rapaz, você não sabe que o cara tem 4 filhos lá, e quando eles brincam, deixa aquilo lá tudo bagunçado. Aí você fala que a dona é bagunçada, né? Então, assim, números são números dentro de cada fazenda, cada uma tem sua gestão, cada uma tem seus insumos, cada uma tem seu funcionário, cada um tem sua genética. Eu vou mostrar os números para vocês aqui, só para vocês entenderem o seguinte: tudo que eu fiz, né, dentro dos pontos críticos, é para chegar a esses números. Então, eu tenho ali os currais, eu tenho os dias que ficou cada curral, peso de entrada, peso de saída, o que me produziu em arrobas, qual que é a genética do gado, se é adelorado, se é Nelore, se é cruzamento industrial. Para quê? Para depois eu ter essa tomada de decisão. Então, na mesma dieta, normalmente o cara fala assim, ele olha somente o resultado final médio, né? Aí você fala assim, nossa, o resultado médio foi médio, né? Tá bom, foi bom. Gente, média erra demais, né? Você pode ter uma temperatura alta, uma baixa, na média tá legal, mas se você ficar na alta um tempo, você morre, né? E se você ficar na baixa também, você morre. Então, aqui assim, tem alguns detalhes, mas eu tenho, por exemplo, aqui desde 2013, nessa fazenda, a gente tem todos os dados. E através desses dados, que a gente começa a ter tomada de decisão. Qual que é a tomada de decisão? O que comprar, qual animal, qual genética comprar, quais insumos utilizarem. Um exemplo, aqui do lado aqui tem uma gordura, que chama beef fat. Isso aqui é uma gordura protegida, é óleo de soja, ela aumenta muito a energia da dieta. A função dela é melhorar a eficiência dos animais. Eficiência para quê? O animal comer menos para produzir uma arroba. O que é eficiência biológica? É quando o animal come de matéria seca para produzir uma arroba. Isso vai interferir muito no resultado final, ou seja, na arroba produzida final. Então, quando eu pego esses dados aqui, ó, vou falar para vocês, ano passado teve um ganho de peso aí de 1,5 kg, deixa eu pegar aqui para vocês verem, 1,527 kg e um ganho de carcaça de 1,50 kg. Aí você fala, foi um número bom? Foi, o animal rendeu 56 de média, tá? Teve animais que rendeu mais, animais que rendeu menos. Uai, bife, é bom esse número? Para as circunstâncias que a gente viveu ano passado, foi bom, sabe por quê? Eu sei que vocês também viveram isso. Tem animais que morreram por 150 dias, 144, 143, ou seja, animais que eram para morrer por 100 dias, a gente não tinha a escala
Então, o animal que está pronto dentro do confinamento, a gente sabe que não vai desempenhar mais. Pelo contrário, né? Ele vai começar a ganhar muito pouco peso. Ele está pronto, a carcaça dele está pronta. Ele não tem ganho muscular, tem o quê? Ganho de gordura. Gordura não pesa, ou seja, a gente tem que ficar com os animais, mas não porque foi uma tomada de decisão de ficar, mas porque a gente não tinha escala. E isso diminui muito o zootécnico, tá? E às vezes a gente vai na ilusão de que produto X, nutrição Y, não vai melhorar meu desempenho. Seria muito bonito se você tivesse como tirar esses animais no período certo, né? Mas a gente sabe que cada fazenda tem seus números, tem seu frigorífico, tem suas escalas. Mas o que fica aqui, os números para vocês, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu tive animal aqui que consumiu 170 kg de matéria seca para produzir uma arroba. Mas a gente teve animais também que consumiu só 135 quilos para produzir a mesma arroba. Tá? Então, assim, aqui a gente começa a ter tomada de decisão. Da onde que esses animais? É Nelore, é anelorada, é cruzamento, não é? Opa, será que a gente pode pagar quanto? No anelorado ele desempenha menos, mas de repente ele entra no confinamento. Então isso aqui é para ajudar a gente a tomar uma decisão e no final fechar o financeiro, gente. Porque como que vocês fecham o financeiro numa fazenda? Eu acho muito engraçado a fazenda que tem cria, recria e engorda. Chega no final lá, eles fazem a conta, tal, o boi no confinamento deu prejuízo, né? Por quê? Porque ele pôs o boi de entrada da recria, e tá certo, né? Aí tem hora que o confinamento dá lucro. Mas você pôs o preço da recria? Não coloquei. Então, fica uma dica. Quem faz recria e engorda, vende os boi da recria para engorda. Chegou na engorda, é outra situação, é outra operação. Na recria, deixa o mérito da recria, tá? Fica a dica, porque às vezes você é muito eficiente na recria e na engorda você não é eficiente. Então, porque quando você fecha números globais, você está levando negativo num sistema e no outro sistema você está ganhando dinheiro. Divida isso bem, por exemplo, essa fazenda, então fazendo Paracatu que faz cria, recria e engorda. Eu falei isso com eles e esse ano eles fizeram isso. Vendeu da cria, vendeu para recria, da recria para engorda. Aonde que estava o gargalo deles? Na cria. A cria deles está horrível, está muito ruim, vaca está magra, chegando em estação de monta. Então a gente decidiu dar uma atenção maior na cria, para ver se a gente consegue ganhar dinheiro na cria. Então isso aí fica a dica para vocês. E anotem, tudo que vocês puderem anotar. Se vocês não têm condições de fazer uma planilha, né, nesse nível, de todos esses números, mas faça alguma coisa que você possa ter um número para fazer conta, tá? Porque esses números, a gente comentou sobre preço, se você não tiver isso, você não sabe se está levando prejuízo na cria, na recria ou na engorda. Então, algumas considerações finais, só para a gente falar um pouquinho, né, um resumido do que foi falado, né? Processo dos alimentos sempre da mesma forma, diariamente, nunca muda alimento durante o confinamento, que eu falo assim de processamento. Bife, mas eu estava com milho, sorgo ficou muito barato. Bacana, vamos trocar? Vamos. Troca gradual. Não, eu tenho a polpa cítrica. Esses dias no confinamento aconteceu isso. Tem uma polpa cítrica muito barata, eu vou trocar aqui. E é um zootecnista, né, que toma conta lá. Eu vou trocar, o que você acha? Eu falei, não, entra bacana, a polpa estava contrato, 600 e poucos reais, eles estavam com milho mais caro. Vamos entrar com a polpa? Vamos. Fiz a dieta e mandei para ele. Mas a minha, como é um confinamento antigo, para mim ele ia fazer a transição. Sabe o que ele fez? Mudou uma dieta pela outra. O boi fez isso, caiu o consumo. Então, assim, mudar de ingredientes durante o confinamento, pode, mas tem que fazer uma transição. Lembra que o animal tem que ser adaptado até para outro ingrediente. O animal fica chato no confinamento, né? Espalhe o trato por toda a extensão do coxo. Isso é importante, não deixe cabeceira em coxo, o animal não vai comer, porque eles vão babar naquela cabeceira de coxo, não vai comer. Limpa os coxos quando necessário. Forneça os tratos sempre no mesmo horário. Boi gosta de rotina, seja a pasto, seja no confinamento. Isso é muito importante. Você muda, se você ficar mudando o horário no pasto, por exemplo, o animal está esperando, você não foi. Aí o que ele vai fazer? Vai deixar de pastar para te esperar. O que está acontecendo aí? Está deixando de desempenhar. Confinamento, tem um horário que tem animal que gosta de comida fresca. Aqueles animais que gostam de comida fresca, ele vai esperar você tratar. Se você não tiver o horário fixo, eles vão ficar esperando.